Boa noite a todos os presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 88ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Quer ver a surpresa? Quer ver? Quer ver a surpresa? Não. Surpresa é daquela. Não. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos os munícipes que vêm hoje prestigiar da publicidade e transparência na sessão da Câmara. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, solicito ao senhor secretário, o vereador Evair Luiz, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Surpresa. Cadê a ata? Eu ia falar. Cadê a ata? Surpresa. Aí. Ata da 87ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 16ª legislatura. Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 87ª sessão ordinária, em sua 16ª legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Marlan de Mello, que solicitou ao primeiro secretário Evair Luiz Rodrigues da Silva a fazer a chamada dos senhores vereadores, que constou Acir Murad, Alberto Gomes Barbosa, Daniel Sebastião da Silva, Fabrício Duarte Rocha, José Carlos Botelho Tedesco, José Luiz Bergamo, Josimael Barbosa Interaminense, Marcírio Agostinho Vera Rolim, Paulo Antônio Lopes, Paulo Fernando Cavalcante e Rubens Sestari de Campos. Assim, havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, iniciada pelo presidente. Iniciada a leitura, solicitou a palavra o vereador Paulo Antônio Lopes. Concedida pelo presidente, requereu que, após ouvido do plenário, seja dispensada a leitura da ata. Está quase no fim já, vereador Marcírio. Então vamos, deixa eu continuar. Então. Com a palavra, o vereador Marcírio. Requer a mesa que seja dispensada a leitura da ata. Haja visto que a hora já vai adiantada e a gente demorou um pouco para começar essa sessão. Requerimento do vereador Marcírio de suspensão da leitura da ata está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que promova a leitura das correspondências recebidas entre a última sessão e a sessão de hoje. Sobre essas correspondências, eu já queria fazer uma consulta para os vereadores, quebrando um pouco o protocolo. Hoje veio aqui o representante da CART, um requerimento que eu e o Tico fizemos, e eles têm dificuldade em virem nas cidades durante as noites, comparecer numa sessão, então fica ruim para eles. Mas eles pediram, se colocaram à disposição para a gente marcar uma data na semana que vem, tá? Uma data que seja durante o dia, que eles vão se deslocar até aqui. Então eu gostaria que os senhores vereadores achassem aí uma data melhor, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, e que a gente comunique a eles da reunião, que nós temos dúvidas a tirar. Vamos conversar depois então sobre isso, tá? Nós que ficam eles, a sede, em Bauru? Bauru. Qualquer coisa nós nos deslocamos até lá também. Se todos quiserem ir, já loca uma van, vai todo mundo.
Viu? Mas recentemente tiveram aqui alguns representantes da CART no executivo, conversando com ele. Eu sei porque eles passaram em Anastácio lá e já vieram direto para cá. Tem que vir, senhor presidente. Foi aprovado por unanimidade. Assim, você não foi comunicado, não? Eu tava falando um pouquinho, Que dedo duro. Que dedo duro, eu já vou dedar. Não, o Legislativo não foi convidado para essa reunião. E nós vamos fazer essa reunião, então, semana que vem. E daí nós é que vamos ser os anfitriões e vamos colocar todos os questionamentos. Então, semana que vem a gente vai decidir um horário e a gente vai entrar em contato com eles. Senhor vereador Evair, promova a leitura das correspondências recebidas. CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo. Com respeito ao ofício número 029 de 2/2 de 2016, por meio do qual Vossa Excelência nos encaminha o requerimento número 35 de 2016, de 1º de fevereiro de 2016, de autoria do vereador Paulo Fernando Cavalcante, contendo solicitação de informações sobre o retorno das atividades desta empresa nesta cidade. Será em consequência de novas obras e, em caso positivo, se haverá contratação de mão de obra de moradores locais. Informamos que, em julho de 2015, encerraram-se as concessões da CESP para operar as usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Engenheiro Souza Dias, em Jupiá. Ao final de 2015, o governo federal realizou o leilão número 12 de 2015, ANEEL, para a contratação de concessões de usinas hidrelétricas, sendo a empresa Chinitri Gorges Brasil Energia a vencedora do certame para operar as usinas de Ilha Solteira e Jupiá. Diante desse fato e da necessidade de adequação desta empresa, a drástica redução de seu parque gerador em cerca de 70%, foi realizado estudo para a transferência dos setores e empregados da CESP, lotados nas dependências da usina hidrelétrica de Jupiá, para local mais próximo da área de concessão, remanescente do Rio Paraná, e a usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, em Porto Primavera. Em resultado dessa análise, a CESP decidiu pelo remanejamento desses setores e empregados para a cidade de Presidente Epitácio, o que ocorreu em janeiro de 2016. Mauro Arce, presidente da CESP. Ato da Presidência, que dispõe sobre: solicita dos membros da Comissão Permanente de Higiene e Saúde da Câmara Municipal que proceda uma investigação junto à Secretaria Municipal de Saúde para apurar eventuais problemas ou irregularidades do transporte de pacientes para exame em outras cidades e na conservação, manutenção da frota municipal dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Marlan de Mello, presidente. Ofício Gabinete número 77 de 2016. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 05 de 2016, de 3 de março de 2016, para ser deliberado, apreciado e votado pelos nobres vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária, a ser previamente designada, em regime de urgência, conforme justificativa apresentada no citado projeto de lei. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Câmara CART, a Câmara Municipal de Presidente Epitácio, tendo em vista a indicação acima referida, recebida em 12/1 de 2016, na qual é solicitado à CART o serviço tapa-buracos na alça de acesso do trevo deste município, informamos que foram realizados os trabalhos de extensão daquelas alças sob nossa responsabilidade. Os serviços foram realizados no dia 17/1 de 2016. Ataíde Caldas Júnior, Relações Institucionais. Ofício 0251 de 2016, da Energisa. Prezado senhor, em resposta ao ofício número 006 de 2016, que encaminha o requerimento do ilustre edil José Carlos Botelho Tedesco,
referente à 83ª sessão ordinária, pela qual solicita um posto de atendimento no distrito de Campinal e também que seja disponibilizado por meio de comunicação volante, dia, hora e duração da interrupção de fornecimento de energia elétrica. Esclarecemos o que segue. No que tange à instalação de um posto de atendimento no distrito Campinal, informamos que não existe projeto para instalação neste momento, porém será incluso em análises futuras. Informamos, no entanto, que a Energisa possui uma central de atendimento aos clientes que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, por meio do telefone 0800 70 10 326. Luiz Moreto Vicentim Júnior, gerente do Departamento de Serviços Comerciais. Feita a leitura das correspondências, passaremos à deliberação do único projeto de lei que temos hoje em pauta para ser deliberado. É o projeto de lei número 05/2016, de 3 de março de 2016, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2016 e da outras providências. Solicito que o senhor secretário Evair Luiz proceda à leitura. Projeto de lei número 005 de 2016, de 3 de março de 2016, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2016 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º, relativos às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para o exercício de 2014-2017. Lei Municipal número 2498 de 2013, de 21 de novembro de 2013. E aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Lei Municipal 2616 de 2015, de 30 de junho de 2015. Nos seguintes programas governamentais e ações de governo alteradas por esta lei. Anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As fontes de financiamento para os referidos programas governamentais são as constantes desta lei. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a suplementar o orçamento programa do exercício de 2016, Lei Municipal número 2636/15, de 2 de dezembro de 2015, nos termos do inciso 1º, artigo 41 da Lei Federal número 4.320 de 64. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.191.200,20 para a suplementação da seguinte dotação orçamentária. Crédito suplementar. 2. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica de Saúde, Divisão de Atenção Básica, o CIOP. Rateio pela participação do consórcio público correntes, R$ 138.992,52. NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o CIOP. Rateio de participação em consórcio público correntes, R$ 108.293,52. Secretaria de Obras, Habitação e Infraestrutura Urbana, Construção, Equipamento, Novo Aterro Sanitário, R$ 943.914,16. Total da suplementação, R$ 1.191.200,20. Artigo 4º. Para a cobertura dos créditos suplementares mencionados no artigo 3º, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de saldo de dotação, no valor de R$ 1.191.200,20, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64, da seguinte dotação orçamentária. Anulação. Poder Executivo.
Secretaria de Obras e Habitação e Infraestrutura. Conjunto Habitacional de Presidente Epitácio H da CDHU. Obras e instalações. R$ 1.191.200,20. Artigo 5º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, do que trata o inciso 1º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, fica dispensado, tendo em vista que esta lei visa suplementar despesa de programa em andamento e já consignada no orçamento do corrente exercício. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 3 de março de 2016, Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 005/2016, de autoria do Executivo Municipal, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto foi deliberado por unanimidade. Solicito o senhor secretário que promova a leitura da ordem do dia dos requerimentos. Não é possível que não tenha, só tenha de requerimento. Só isso mesmo. Requerimento número 69 de 2016. Para que seja oficiado o ilustríssimo senhor presidente do sindicato local dos servidores públicos municipais, solicitando o mesmo que encaminhe cópia do acordo firmado com o Poder Público Municipal, quando da greve deflagrada em razão do escalonamento no pagamento dos vencimentos dos mesmos. Marlan de Mello, vereador proponente. Parecer. O requerimento 69/2016, de autoria do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Em discussão, não chegou nenhuma cópia do acordo firmado entre o Sindicerp e a Prefeitura aqui pra gente. E, vez ou outra, a gente é questionado para saber dos termos desse acordo que foi feito lá. Por exemplo, eu dei uma lida no final do acordo e tem um item lá que trata de venda de imóveis para saldar dívidas, e já estão sendo feitas algumas avaliações em imóveis aí, em imóveis de muito valor para o município, muito bem localizados. Então eu acho que os senhores vereadores têm que ter conhecimento do acordo, para depois futuramente, lógico que uma venda de um imóvel tem que passar pela Câmara. Então, para que os senhores possam analisar esse acordo que foi feito lá em São Paulo e futuramente as situações que virão decorrentes desse acordo. Então, por isso, o mais rápido possível, eu gostaria que estivesse aqui. Já pedi, só que por telefone, e não adiantou. Então, estamos fazendo de uma forma oficial o requerimento. Espero que os senhores aprovem, para que a gente traga aqui. E, inclusive, eu não estou pedindo nem ao prefeito, viu, senhor líder? Estou pedindo a cópia do presidente do Sindicerp. Continua a discussão. Alô? Com a palavra, o vereador Daniel. Você está falando daquele acordo que o município fez com o sindicato de São Paulo? Exatamente. Mas está disponível no site do tribunal. Então, muito bem, mas eu quero um oficial do Sindicerp agora, então. Ah, sim, porque foi publicado, né? Tá no site do tribunal, né? Ah, então tá. Agora vai vir oficial do Sindicerp, então. Entendeu? Está disponível no site do tribunal. Certo. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que for... O doutor líder, então consta esse item lá de venda de imóveis da municipalidade? Eu não sei. Eu sei que o acordo que foi feito lá está disponível no site do tribunal. Então. Continua a discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 70 de 2016, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, senhor Sidney Caio da Silva Junqueira, para que informe a lista de imóveis alugados pela Prefeitura Municipal, com cópia dos contratos de aluguéis e a destinação de cada imóvel. Marlan de Mello, vereador proponente. Requerimento 070/2016 está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar.
Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 071 de 2016, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que, tendo em vista o ofício enviado a esta Casa de Leis pelo senhor secretário municipal de administração, informe a listagem final dos atos praticados pela divisão de licitação nos anos de 2013, 2014 e 2015, de se informar que todo final de ano é feito tal livro para controle. Então, nada mais justo e transparente que os vereadores terem acesso a essa informação, quantidade e modalidade das licitações, empresas vencedoras, valores de contratos, etc. Marlande de Mello, vereador proponente. O requerimento 071/2016 está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 072 de 2016, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que informe a esta Casa de Leis a lista de pessoas atendidas pela distribuição de cestas básicas nos anos de 2013, 2014 e 2015, mês a mês. Tal informação já foi solicitada em anos anteriores e não foi enviada a esta Casa de Leis. Agora trata-se de documento necessário até mesmo para fazermos um comparativo e tirarmos cada um sua conclusão e opinião sobre a contenção de despesas instituída por decreto pela atual administração. Marlande de Mello, vereador proponente. O requerimento 072/2016, de autoria do vereador Marlande de Mello, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 073 de 2016, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que informe a lista atual de ocupante dos cargos comissionados e encarregados de serviços em nosso município, constando o enquadramento salarial de cada um e a descrição da função desenvolvida por cada um, de acordo com o inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Marlande de Mello, vereador proponente. Requerimento 073/2016, de autoria do vereador Marlande de Mello, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos na forma escrita, passaremos aos requerimentos orais. Os vereadores que tiverem interesse na propositura dos mesmos, o momento é agora. Com a palavra, o vereador Daniel Sebastião da Silva. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário na sua forma regimental, que seja votado nessa sessão o projeto de lei número 005/2016, de 3 de março de 2016. Dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2016 e da outras providências. O requerimento oral de votação com urgência do projeto de lei do Executivo Municipal 05/2016 do vereador Daniel está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberto Gomes Barbosa. Depois de ouvir do outro plenário na sua forma regimental, gostaria de fazer um requerimento direcionado à diretoria da habitação, para que nos informe se realmente começou as inscrições das casinhas lá do Alto do Mirante, ou quando vai começar, porque não aguento mais hoje na rede social as pessoas perguntando. Está um desencontro, uns falam que começou, outros falam que não. E outra, eu queria que ela mandasse para essa casa
se existe alguma lei que ela só pode fazer quando tiver com 70% já concluída. Que se não existir essa lei, que se programe e já comece a fazer essas inscrições, porque aí acaba com essa agonia do povo, né? Aí cada um já tem o seu sorteio, já sabe qual é que ganhou a sua casa e já sabe quem que é. Então, gostaria que enviasse para essa casa de lei. O requerimento do vereador Chico para a Diretoria de Habitação, para informar se já começaram as inscrições das casas do CDHU existentes em frente ao mercado do Dida, e se existe lei, e qual a lei, para que sejam iniciadas as inscrições somente após 70% da construção do conjunto habitacional, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alberto. Vou usar o requerimento do meu amigo Paulo. Depois de ouvir do outro plenário na sua forma regimental, eu gostaria de fazer um requerimento com urgência para que a Secretaria de Obra ela urgentemente atendesse o bairro Village Lagoinha. Nesse momento está acontecendo uma reunião e isso é injusto. Aqueles moradores daquele bairro contratar uma máquina para dar manutenção nas suas ruas, porque eles não conseguem sair das suas casas, não conseguem tirar os seus carros, e uns que estão saindo lá estão danificando seus carros. Isso é uma vergonha. Então eu gostaria que esse requerimento chegasse com urgência, que isso não pudesse acontecer. Que os moradores de um bairro daquele têm que tirar dinheiro do bolso para arrumar as ruas, que as ruas, quem tem que dar manutenção é a prefeitura. Então esse requerimento, espero, senhor presidente, que chegue nessa casa com êxito, porque todos os bairros, muitos estão já com dificuldade, mas aquele bairro ali, não sei se todos os vereadores têm acesso ali, mas os que têm, sabem do que eu estou falando, né? Tem casa ali que não consegue passar com o carro, então a pessoa está saindo com o carro do vizinho de carona, porque o dele ele não consegue tirar da garagem. O requerimento oral do vereador Alberto Gomes, em espaço cedido pelo vereador Paulo Antônio Lopes, para o secretário de Obras Israel Castro, para que imediatamente comece as intervenções da administração pública na manutenção das vias públicas do Village Lagoinha. Eis que em reunião da associação está sendo deliberado o pagamento de cotas por moradores para a contratação de máquina terceirizada. Está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos Botelho Tedesco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes. Presidente, o governo federal, ele avalia a ação dos ESFs e instituiu para eles um bônus, um pagamento por bom desempenho de suas funções. O município já regulamentou, os funcionários recebem aí com alguma regularidade os seus benefícios, uma vez por ano, e uma parte desse benefício, ele é atribuído a cada um dos ESFs, uma parte desses benefícios é destinado para que a administração pública possa fazer obras ou adquirir equipamentos
para o melhor funcionamento dos postinhos de saúde. Então, todo ano, o município recebe uma verba para distribuir entre os agentes de saúde, entre as pessoas que trabalham nos ESFs, e um percentual desta verba é destinada à aquisição de equipamentos ou melhorias do próprio ESF. Eu gostaria de saber do município, em relação ao ESF da Vila Santa Rosa, se uma parte dessa verba, se aquele postinho recebeu essa verba, se os funcionários receberam e no que foi aplicado a verba destinada a equipamentos ou melhoria de equipamentos do ESF Santa Rosa. E eu faço esse questionamento porque lá eles têm a sala de atendimento que ela simplesmente acaba em água em dia de chuva. Local onde os pacientes deveriam ser atendidos pelos profissionais da saúde naquele postinho, simplesmente pinga, alaga. Então eu quero saber no que foi aplicado a verba daquele ESF. Se recebeu, do que foi aplicado, e se não foi aplicado nisso, se eles têm prazo para resolver essa questão. O requerimento oral feito pelo vereador José Carlos Botelho Tedesco para enviarmos ao prefeito requerimento informando que todo município recebe uma verba federal para ratear entre os servidores que trabalham nos ESFs e parte dessa renda é destinada à aquisição de materiais, reformas e aquisição de equipamentos dos ESFs. Pergunta: se a verba veio neste ano, quanto veio e se foi investida alguma dessa verba no ESF da Vila Santa Rosa? Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor de permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Com o auxílio do vereador Marcílio, gostaria de fazer mais um requerimento, desta vez voltado à área da educação. Consta, foi passado informações de que a educação teve no seu pátio 4 ônibus destinados ao transporte dos alunos. 4 ônibus ficaram nas dependências da secretaria por cerca de 30, 40 dias, sem utilização. Consta também de que esses veículos estavam lá por falta de manutenção, não havia possibilidade de uso, porque eles precisavam de uma manutenção, precisavam ser levados à oficina, e isso teria que ser usado uma verba que naquele momento o município não dispunha. Nesse período em que esses ônibus ficaram parados, o município se utilizou de veículos terceirizados, porque os alunos precisam ser transportados. Então, os alunos não deixaram de ser transportados. Os alunos foram transportados por terceiros, por empresas terceirizadas, por transportadores terceirizados. O questionamento é: isso é correto? Esses 4 ônibus ficaram efetivamente lá por cerca de 40 dias sem utilização? Se ficaram e hoje estão rodando, quanto custou a manutenção desses 4 ônibus para colocar para rodar? E o valor que nesse período de 40 dias o município teve que despender para pagar os transportadores particulares enquanto não dispunha desses veículos. Era isso, presidente. Requerimento oral do vereador José Carlos Botelho Tedesco,
em espaço cedido pelo vereador Marcílio Agostinho Vera Rolim, ao senhor prefeito, solicitando informações se é verídica que 4 ônibus da Secretaria de Educação teriam ficado parados por 40 dias no pátio da Secretaria para conserto ou manutenção e que, neste período, os alunos foram transportados por empresas terceirizadas. Se for verdade a informação, quanto ficou a reforma destes ônibus e quanto a Secretaria ou a Prefeitura teria pago aos terceirizados pela utilização dos ônibus no transporte dos alunos. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Fazendo uso da palavra, vou solicitar um requerimento oral a ser enviado à secretária de Saúde, quer dizer, ser enviado ao senhor prefeito municipal, para informar se os documentos dos veículos municipais estão sendo pagos rigorosamente em dia ou se existe documentação de veículos atrasados. E se é verídico que esses dias um ônibus da saúde foi parado aqui na Polícia Rodoviária Estadual, teve seus documentos retidos porque estava com prazo vencido e a polícia só liberou porque estava com enfermos. Então ela reteve os documentos e liberou o ônibus porque continha pessoas doentes. Se isso é verídico e os documentos estão vencidos ou não. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais quem queira fazer uso da prerrogativa dos requerimentos orais, passaremos agora à votação dos pareceres dos projetos de lei. Senhor secretário, que proceda à leitura do projeto de lei do Poder Legislativo. Como nós temos 2, solicito que faça a leitura dos 2 para votarmos em bloco. Parecer conjunto número 008 de 2016, de 2 de março de 2016, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 001 de 2016, de 29 de fevereiro de 2016, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com as empresas estabelecidas no município para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo aos servidores públicos municipais e da outras providências. Parecer conjunto número 009 de 2016, de 2 de março de 2016, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei número 02 de 2016, de 29 de fevereiro de 2016, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: torna obrigatório a divulgação dos nomes, cargos e vencimentos dos servidores públicos, ocupante dos cargos de provimentos em comissão, nos quadros dos poderes executivos e legislativos da Instância Turística de Presidente Epitácio, nos seus respectivos sites oficiais. Senhor Presidente, quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres conjuntos assinados pela Comissão de Justiça e Redação, pelo Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, Evar Luz Rodrigues da Silva, membro, pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Acir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Os pareceres são pela sua aprovação. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, aos projetos de lei do Poder Legislativo 001-2016 e 001-2016 estão em primeira discussão. Os pareceres estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar.
Os pareceres conjuntos estão em segunda discussão. Os pareceres conjuntos estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos aos projetos de lei do Poder Legislativo número 001/2016, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com empresas estabelecidas no município para fornecimento de gás liquefeito, de petróleo aos servidores públicos municipais e da outras providências. E o parecer conjunto ao projeto de lei do Poder Legislativo número 002/2016, de 29 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre, torna obrigatória a divulgação dos nomes, cargos e vencimentos dos servidores públicos ocupantes dos cargos de provimento em comissão, nos quadros dos poderes executivo e legislativo da Estância Turística de Presidente Epitácio, nos seus respectivos sites oficiais, foram aprovados por unanimidade. Passaremos já à votação dos projetos. O projeto de lei número 001/2016, de 29 de fevereiro de 2016, e o projeto de lei do Poder Legislativo 002/2016 estão em primeira discussão. Estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, que fiquem sentados. Os vereadores que forem contra, a favor, se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo 001 e 002/2016 estão em segunda discussão. Os projetos de lei número 001/2016 e 002/2016, ambos do Poder Legislativo, estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei número 001/2016, de 29 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com empresas estabelecidas no município para fornecimento de gás liquefeito, de petróleo aos servidores públicos municipais e da outras providências, de autoria do vereador Assir Murad, e o projeto de lei do Poder Legislativo número 002/2016, de 29 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre, torna obrigatória a divulgação dos nomes, cargos e vencimentos dos servidores públicos ocupantes dos cargos de provimento em comissão nos quadros dos poderes executivo e legislativo da Estância Turística de Presidente Epitácio, nos seus respectivos sites oficiais, foram aprovados por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos pareceres ao projeto de resolução do Poder Legislativo número 001/2016. Parecer o conjunto número 006 de 2016, de 2 de março de 2016, das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de resolução número 001 de 2016, de 24 de fevereiro de 2016, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre, institui o regime de adiantamento e reembolso de despesas da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Assir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres das referidas comissões são pela sua aprovação. Os pareceres conjuntos ao projeto de resolução 001/2016 do Poder Legislativo está em primeira discussão. O parecer conjunto está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de resolução do Poder Legislativo número 001/2016 está em segunda discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos ao projeto de resolução do Poder Legislativo número 001/2016, de 24 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre, institui o regime de adiantamento e de reembolso de despesas da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, foi aprovado por unanimidade.
Só assombração. Ele vai falar que só precisava de uma agora, que eu já fiz as duas, ele vai falar que só precisava de uma votação. Mas antes tarde do que nunca. É, tá certo. Vamos votar o projeto de resolução agora. O projeto de resolução do Poder Legislativo número 001/2016, de 24 de fevereiro de 2016, está em primeira e única discussão. O projeto de resolução está em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de resolução do Poder Legislativo número 001/2016, de 24 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre, institui o regime de adiantamento e de reembolso de despesas da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito o senhor secretário que promova a leitura dos pareceres ao projeto de lei do Poder Executivo número 005/2016. Parecer o conjunto número 010 de 2016, de 7 de março de 2016, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 005 de 2016, de 3 de março de 2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014 e 2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2016 e da outras providências. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação, Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Acir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Eu vou falar quanto forma e quanto mérito, pela sua aprovação. O diretor jurídico da Câmara vai providenciar a colheita das assinaturas, assim que ele terminar a conferência ali. Mas passaremos à votação. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 005/2016, de autoria do Executivo Municipal, estão em primeira discussão. Estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos ao projeto de lei 005/2016, de 3 de março de 2016, estão em segunda discussão. Estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Poder Executivo número 005/2016, de 3 de março de 2016, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2016 e da outras providências, foram aprovados por unanimidade. Passaremos à votação do projeto de lei. O projeto de lei do Poder Executivo número 005/2016, de 3 de março de 2016, está em primeira discussão. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 005/2016 está em segunda discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 005/2016, de 3 de março de 2016, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2016, reforço por crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2016 e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do pequeno expediente.
Senhor presidente. Requeiro que seja... Com a palavra, o vereador Daniel. Eu requeiro que seja dispensada a leitura das indicações, porque ela simplesmente indica as autoridades fazer alguma coisa. Certo? Então, em razão... As indicações, o requerimento oral do vereador Daniel é pela suspensão da leitura das indicações que serão devidamente remetidas a seus signatários. Mesmo porque as indicações são de suma importância, porque é o meio que o vereador tem de comunicar o executivo, comunicar o prefeito dos problemas que estão acontecendo na nossa cidade. Então elas não precisam necessariamente ser cumpridas pelo executivo, acredito que elas devem ser lidas e consideradas. Porque, como eu já venho dizendo, os vereadores não pedem nada aqui para si próprio, e sim pedem em nome da população e em nome da cidade. E quando o executivo entender isso e começar a atender as indicações nossas, nós teremos com certeza um melhor relacionamento. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento oral do vereador Daniel Sebastião da Silva de suspensão da leitura foi deferido por unanimidade. Passamos agora à palavra livre, caso algum vereador queira fazer uso desse expediente. Doutor Assir Murad, quer fazer uso da palavra livre? Eu gostaria de fazer um comunicado aos senhores vereadores, e vou fazer agora na palavra livre. Nós estamos todos agora numa época bastante delicada, porque todos os vereadores estão se movimentando com relação a essa situação da janela de transferência dos partidos políticos. Confesso que já busquei alguma informação sobre a matéria e ainda não tenho certeza se os vereadores podem se transferir de partidos até o dia 18 ou até o dia 18 de março agora, ou até dia 2 de abril. Ainda não vi que tem duas correntes e não vi nenhuma definição. Então o vereador que tenha uma informação bastante concreta e não queira sacanear o colega, que repasse essa informação, mesmo porque boatos nós já estamos tendo um monte. Hoje eu falei para o vereador Evair que tem 2 que vai ser do PMDB. E eu também já prometi 2 também para o meu partido. Só que eu nem sei se eu tenho mais afiliação partidária. Mas agora é uma hora de mudança de partido. E vários dos nossos amigos, dos nossos eleitores, eles cobram da gente uma posição, porque o partido é uma coisa séria, as definições do partido são sérias, os comprometimentos do partido, as coligações do partido são muito sérias, e nessa eleição serão mais ainda. Então, todos nós que tivermos informações, vamos trazer aí aos outros, para que a gente divida esse conhecimento e para que nenhum saia prejudicado. Então, era isso que eu ia fazer. Ia falar para os senhores. Quem já se definiu por algum partido e já se filiou, comunicar ao seu Marcos que ele já vai inserir nas matérias que tal vereador é de tal partido. Certo? Então ele já vai inserir. Vereador Danielzinho, parece-me que estava aí com vários convites, do PMDB, de vários partidos, né, Daniel? Mas, compromisso assumido recentemente com o Rubinho e com a população. O Assir foi pro PPS. O Assir parece que hoje já se filiou. É isso, doutor? Doutor Assir? Olha a turma do PPS, tudo sentada junto já lá. Já se filiou ao PPS? Aí, então o seu Marco já pode colocar ali PPS agora. Mas é isso, viu, gente? É pra gente comunicar. Com a palavra o vereador Paulinho. A emenda constitucional 91, ela foi promulgada e publicada dia 18 de fevereiro, né? Diz que é até dia 18 de março que nós temos que fazer a transição. Mas eu também estou pensando aqui, o meu PSD quase não tem candidato, né? Um grande partido Kassab. Já recebi convite para ir para o PSDB. E estou analisando, né? Tem o PMDB, mas vamos com cautela aí, né? Mas cada um tem essas cautelas aí. A política é isso daí, é democracia. Tá certo. Alguém mais quer fazer uso da palavra? E não havendo mais, qual que é a próxima sessão, senhor diretor?
Próxima sessão no dia 21 de março, às 19 horas. Está encerrada a presente sessão. Vamos todos com Deus.